Olá, eu sou a Cláudia Misitieri e trago para vocês hoje o conteúdo sobre intervenção didática do professor com crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que o professor vai trazer, né? O que ele pode trazer de estratégias para trabalhar com essa criança nessa flexibilização de currículo? Nós vamos abordar aqui alguns pontos. E isso eu vou trazer com base, eu sempre gosto de falar, que é com base na minha prática em sala de aula, do que deu certo. Então eu estou compartilhando com vocês, associado também aos conteúdos e especializações que eu vim fazendo ao longo da minha carreira. Então eu espero contribuir. Vamos para a primeira. Alternar o tom de voz durante a aula. Então essa é uma intervenção didática que eu utilizei muito na sala de aula, mesmo quando eu não tinha nenhuma criança com um transtorno no espaço. Muitas vezes eu aumentava um pouco a minha voz, eu falava mais baixinho. As crianças paravam e olhavam, e aquilo trazia elas de volta para o engajamento na atividade que a gente estava fazendo. Outra dica, outra orientação que eu trago nessa intervenção didática do professor com crianças que têm transtorno é contextualizar conteúdos, né? A estratégia de trabalhar com conteúdo contextualizado traz para a criança, principalmente que tem o transtorno de déficit de atenção, uma motivação, um engajamento maior. Isso possibilita ela, porque a gente está indo utilizando o caminho, né, a estratégia do foco dela, do foco de interesse. Então, muitas vezes eu também utilizei uma estratégia que não está aqui nem no meu mapa, né, o meu mapa, meu roteiro aqui, mas eu lembrei e vou comentar com vocês. É a estratégia de trabalhar o perfil da turma. Então, se aquela turma ela gostava muito, né, a maioria das crianças ali se interessavam por desenhos de determinado personagem, eu buscava trazer esse personagem para o contexto do conteúdo. Se eles gostavam mais de jogos, de futebol, quantas turmas que eu tive que o perfil da turma tinha muito mais menino muitas vezes do que menina, e as meninas também gostavam, né? Eu achava isso muito bacana, muito interessante, de jogos com bola. Então eu trazia esse contexto para poder estar trabalhando vários conteúdos com eles, abordando vários conteúdos que era um caminho que eu utilizava, caminho de entrada. Antecipava também para essa turma que no final daquela atividade eu iria fazer um jogo de perguntas e respostas. E isso é muito interessante, como a gente pode verificar na sala de aula, né? Com os alunos que têm o transtorno de déficit de atenção, que eles se engajam mais, porque eles querem dar respostas assertivas. E eles já sabem que vai ter um jogo, né? Uma disputa nesse final, uma disputa onde ele pode trazer para a turma aquilo que ele compreendeu. Então, isso auxilia também a criança a exercitar esse cérebro, a manter essa atenção sustentada na atividade. Apresentar também o mesmo conteúdo de formas diferentes. Então, a gente pode apresentar aquele conteúdo sim por meio daquele livro, apresentar por meio de documentário, por meio de filme, que isso vai auxiliar ela a sedimentar esse conhecimento, porque são várias áreas sensoriais, várias áreas que estão sendo ativadas sobre o mesmo tema. Elogiar a criança quanto às suas forças, às suas potencialidades. Por que, Cláudia? Porque isso é tão importante. Muitas vezes a gente na dinâmica, né? Eu sei disso. Na dinâmica da sala de aula, gente, às vezes a correria é tão grande que a gente acaba deixando pequenos detalhes passar, mas são detalhes muito importantes, principalmente para aquela criança que tem a dificuldade ou o transtorno. Quando a gente elogia essa criança, a gente passa para ela passa a ter uma sensação de bem-estar. E ela quer mais daquilo, ela quer mais daquilo. Toda vez que a gente tem um bem-estar, né? O cérebro sempre quer mais daquilo. Se a gente come chocolate, tem um bem-estar, o cérebro vai buscar o chocolate novamente. Então, esse foi só um exemplo que eu trouxe, né?
Se a gente faz exercício físico e tem bem-estar, a gente vai buscar esse exercício físico novamente. Então, isso vai engajando essa criança, conforme a gente vai elogiando, explicando para ela o porquê do elogio. Ela tem que saber o motivo desse elogio. Manter a conexão visual durante a conversa com a criança, durante a intervenção. E isso ajuda muito a criança a engajar durante essa intervenção que a gente faz com a criança. Conexão olho no olho. Antecipar atividades que vão ser realizadas também diminui a ansiedade dessa criança. Então a gente coloca, aqui no município a gente faz muito isso, né? A gente coloca aqui aquele diário, aquela agenda do dia, o que está previsto. Eu sempre coloco essa palavra previsto porque ela possibilita uma flexibilização. E aí não fica um planejamento, uma agenda enrijecida, né? Então a gente vai trabalhar nossa flexibilidade cognitiva junto com as crianças também. Então essa previsibilidade da agenda, ela traz esse conforto para a criança, diminui a ansiedade. Motivar também a criança com novidades, isso vai ajudar na manutenção da atenção. Então eu sempre buscava trazer novidades sobre o conteúdo que eu iria trabalhar com as crianças, ou que eu já tinha trabalhado. Então eu abordava por meio de um jogo, eu abordava por meio, eu fazia muito isso, né? Eu colocava, fazia o jogo lado A e lado B, jogo de perguntas e respostas que auxilia muito, não só sobre aquele conteúdo que eu citei no início do vídeo, mas sobre diversas conteúdos que a gente aborda com a criança, desde a formação de palavras até o cálculos, né? Isso auxilia muito a criança, porque ela é competitiva, ela é lúdica e isso traz para ela uma sedimentação de conteúdo, um maior engajamento, ok? Então, eu espero ter contribuído com vocês nessa prática pedagógica que é desafiadora demais. Existem muitos erros na nossa trajetória, muitos acertos. Com certeza a gente sempre está querendo acertar e por isso que vocês estão aqui buscando mais estratégias didáticas, né, para poder estar auxiliando esse aluno a conseguir um melhor resultado, um melhor desempenho. Deixe os comentários aqui embaixo sobre mais temas que vocês gostariam que eu trouxesse. E me sigam nas redes sociais, entrem em contato comigo, aqui embaixo tem os meus endereços, será um prazer. Um beijo!